amigo Salvador. Paiê bateu falta e o Vasco ganhou. Caldeirão vibrou. Paiê, 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 O Paiê merece, então, todo o reconhecimento. Quer mandar um recado? Vai ter que falar em francês, senão ele não vai entender. Aqui é Vasco. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Paiê. Merci beaucoup, Paiê. O que mais? Au revoir. A revoar. Você está liberado Como é que é? a comer feijão. Liberação. Liberação de feijão. Liberação de feijão. Vai liberar da todo. Liberação de feijão. O Vasco vai cair. Nunca. Vai. Nunca mais. Vasco não babaca. É só chegar na presença do Escobar. Obrigado, Maricão! O atacante Verratti foi denunciado no Superior Tribunal de Justiça Desportiva por causa daquela expulsão contra o Goiás. Lembra? Recebeu o segundo amarelo, deixou o cotovelo no rosto do Bruno Melo. Se ele for punido, a pena pode ser de 4 a 12 jogos. Esse julgamento vai ser na próxima terça-feira, portanto, um dia antes do jogo decisivo contra o Cruzeiro. Enquanto isso, o momento é de curtir a vitória no finzinho suada contra o América Mineiro. Quando o Dimitri Payet entrou em campo no segundo tempo do jogo contra o América Mineiro, a filha do Roberto Dinamite, o maior ídolo da história do Vasco, lembrou do pai. Assim, me deu um sentimento e eu falei, Payet vai fazer um gol. Já com 45 do segundo tempo, nada do gol do Vasco, nada do Payet fazer um gol. E aí ela fez um pedido. Logo em seguida eu vi a falta. E eu beijei meu cordão, fechei meus olhos e eu falei, pai, desce e faz o gol. Pra explodir São Januário! Dos últimos 13 pontos conquistados pelo Vasco, 6 estão na conta do camisa 10 francês. Além do gol da vitória sobre o América Mineiro, ele também já tinha marcado no 1-0 sobre o Fortaleza. Dos 12 jogos que disputou nesses quase 3 meses de Vasco, em 7 o Payet começou no banco de reservas, como foi o caso no domingo. E mesmo assim, ele tem sido decisivo para o time. É um gol muito importante. Esses 3 pontos vão nos ajudar muito a fugir do rebaixamento. A torcida do Vasco também está ajudando nessa briga para ficar na Série A. E essa energia que vem da arquibancada não precisa de tradução. Nossa torcida está nos apoiando e sabemos que vai nos apoiar sempre, até o final. O jogo só acaba quando o juiz apita. No Vasco, apesar da vitória nos acréscimos sobre o América Mineiro no último domingo, o clima é de preocupação com o homem-gol do time, o atacante Pablo Verratti. O argentino foi denunciado pelo STJD pela expulsão no jogo contra o Goiás, pela 30ª rodada do Brasileirão. O julgamento vai acontecer na próxima terça-feira, dia 21, na véspera da partida contra o Cruzeiro no Mineirão. Se for punido, o atacante poderá pegar de 4 a 12 jogos de suspensão. Vasco da Gama chegou aos 40 pontos, né? O Payet fez a sua contratação valer a pena ontem? Hein, Luiz? O jogo estava caminhando para um triste fim. Triste fim, eu torcendo pro Vasquinho, rapaz, ele sacou. Verratti marcou logo no começo, parecia que seria uma noite tranquila em São Januário, que isso. Mesmo rebaixado, o América deu um trabalho danado. Olha o meu zagueiro, Marcando a bola? Olha lá, o meu zagueiro. Olha lá. Olha o pulinho. Esse Mastriani faz bastante gol, né? Bom centroavante, bom jogador. Pode e a torcida do Vasco também tá... O Ameriquinho tá jogando, dando trabalho, né? Ó, América e Coritiba, eles estão vendendo caro cada ponto dos seus adversários. É elogiável isso mesmo, porque já estão... O Coritiba também, né? Virtualmente rebaixado. O Peck perdeu esse gol aí também. Você imagina se o Payet não faz o gol. Ó. Cabeça, olho fechado ali, né? Nossa. E o Payet com bola rolando ainda deixando bastante a desejar, né, Fábio? Porque ele pensa o jogo, né, Plirra? Sabe, você vê que o que ele imagina, de repente, é a jogada mais correta. Só que ele ainda fisicamente deixa a desejar, não tem a intensidade do futebol brasileiro.
Enfim, mas aí E tem... pode faz vir um a gol ter, importante. vocês acreditam que eu acho aquela que é difícil. história, com uma pré-temporada boa no ano Você acha que o hamster... Então, o Rames... Você acha que o Rames vai poder chegar parecido com o Payet? Pontos semelhantes. Parecido. A gente vê que eles pensam O no Rames, jogo bem. o Rames dá sinais positivos na seleção colombiana, muito mais do que no São Paulo. Porque dificilmente ele... Na realidade, se você pegar o time hoje do São Paulo, ele não tem vaga. Hoje ele não tem vaga. E o time do São Paulo ele precisa correr. Ele precisa jogar. No time da Colômbia, os caras correm por ele. São funções. Você acha que livrou o Vasco? Acho que livrou, hein? Olha lá a falta, ó. A cobrança foi espetacular, né? Olha lá Roberto Dinamite. Olha lá o grande Roberto Dinamite. Na gaveta. Golaço. Na gaveta. Dos outros ali que estão... temos 2 rebaixamentos já definidos há algum tempo. O Goiás também numa situação complicadíssima, porque já tem 34 jogos e tem pontuação baixa. O Cruzeiro tá no Z4, mas com 2 jogos a menos. Tudo bem. Tem que também fazer por onde, tem que conquistar alguns pontos nesses 2 jogos a menos, nesses 6 pontos que tem para disputar, além da maioria dos seus adversários. O Bahia, que dos últimos 6, Bahia do Rogerão. Rogerão, hein? 6 pontos na Fonte Nova. Rogerão. Perdeu pro Cuiabá e ontem cedeu o empate pro Atlético Paranaense, mais pro fim do jogo. O Moroso gosta lá. Vasco, Bahia, Cruzeiro e Goiás, desses 4 escapam 2. Quem que escapa pra você? Vasco. Vasco e? Santos. Não, o Santos Santos acho que já saiu. 42 não cabe. Eu acho que Vasco e Bahia. Vasco e Bahia. Vasco e Bahia. Você acha que caem Cruzeiro e Goiás? Cruzeiro e Goiás. Fabuloso? Fabuloso não, amoroso. Amoroso? Vou na do Luiz. Igualzinho, amoroso. Nós dois, né? Lá em Se Campinas. tivesse jogado junto, Lá em hein? Campinas eu vou... Vai sair o camarote? Amoroso vai sair o pra camarote mim, não? eu- Vai sair o camarote não vai? Vai sair, né? Capita? Eu acho que o Cruzeiro tá fazendo força para cair. Acho que... Sábado fez mesmo, né? Perdeu relação- pro Coritiba no finalzinho. Demitiu o treinador. Torcida Demitiu o treinador. demissão de treinador. Vai Torcida jogar sem invadiu. torcida agora, né? Provavelmente vai ser Exatamente. penalizado. Exatamente. Pode jogar Fez sem tudo torcida pra- nas últimas rodadas. Assim, é o, Tá fazendo é o força. combo completo. E aí, pô, fechou. Você pega essa barca? Sei não. Eu sou vanguarda, eu já sabia que isso ia acontecer. O Goducho me tirou antes, pô. Ele me tirou antes. Rodou. A informação que a papai gente aqui. tem é que o Luxemburgo não foi, pelo menos por enquanto, procurado por ninguém da direção do Cruzeiro. E é difícil também encontrar um perfil agora que... Muito bem. A briga contra o Z4, segundo o nosso Opta, o percentual de chance de cada clube ser rebaixado. O Goiás, quase 90%. Cruzeiro, 32,8%. O Cruzeiro tem 2 jogos a menos do que a maioria dos times aí. O Bahia, quase 51%. O Vasco, quase 15%. Vasco que vem de 3 vitórias seguidas. O Bahia ontem deixou escapar uma vitória que era fundamental. O Santos, 9,7%. O Internacional, ainda muito pouco. Fortaleza e Corinthians, menos de 1%. Aí não vai fazer barulho. Mas a gente tem Santos, Vasco, Bahia, Cruzeiro, Goiás. E não sei por que não incluiu, o Opta não incluiu o Coritiba. Porque o Coritiba está numa situação bem delicada, mas ainda matematicamente... Não, mas é porque Né? já passa de 90. Passa de 90, com certeza. Não, mais de 90. Mais de 90. Só uma 98, coisa, eu acho. eu sou fã do trabalho do Opta e, obviamente, a questão matemática ali, tá considerando diversos aspectos. Mas eu não consigo ver o Bahia com mais chance de cair do que o Cruzeiro. Eu acho que a briga é a principal briga. Não, é porque o Cruzeiro tem um jogo a menos, né? Tudo bem. 2. Em relação ao Bahia, 2. Em relação ao Bahia, 2. É Dois. verdade que tem... Não, então, dá pra entender, né? Afinal é matemática, Birner. Aí eu acho que... Eu respeito a matemática, só que eu vendo os jogos, eu acho que a briga Aí você tá... parelha. O Curitiba pode chegar a Não, é que eu 41. acho que assim, a gente 41? tá falando... É muito difícil. O Bahia tem 41 38 pra salvar pontos, o esse- Cruzeiro tem 37, mas o Cruzeiro tem 2 jogos a mais pra fazer em relação ao Bahia. Então, realmente... É jogo a mais e futebol de menos, na realidade, o Cruzeiro, né? Eu entendo o que o Birner está falando, porque assim, se a gente pegar Mas o esses Cruzeiro- clubes, Bahia, Santos, Vasco, Cruzeiro, pode pôr o Goiás aí na conta, o Cruzeiro, depois daquelas 2 vitórias seguidas, uma inclusive contra o Galo, futebol foi de mal a pior. E o Cruzeiro é um time com dificuldade de finalização, de fazer gols. É impressionante. É difícil. Só para ser muito rápido, Fortaleza fora, depois recebe o Vasco. Você está falando do Cruzeiro. Isso. Goiás fora, tem que ganhar do Então, Goiás o Cruzeiro fora. tem 2 confrontos diretos.
Isso. Aí recebe o Atlético Paranaense, sai para jogar contra o Botafogo e termina recebendo o Palmeiras. É Botafogo e Palmeiras, só isso nas duas últimas rodadas. Para resolver nas últimas 2 rodadas. Esse é o ponto. Esse é o ponto. O Bahia vai ter o Corinthians já na próxima rodada. Joga contra o Corinthians aqui em São Paulo. O Santos pega o Botafogo fora e o Vasco... O Vasco tem esse jogo com o Cruzeiro na data FIFA. Tem Bahia pega o Corinthians na Arena, Itaquera. Bahia recebe o São Paulo. Bahia vai jogar fora com o América e recebe o Atlético na última rodada. É que assim, eu acho que a gente tem visto também na briga contra o rebaixamento resultados inesperados. Totalmente, a oscilação é mais maluca ainda. Mas sendo chato, já que você falou que havia tendências. Não, eu acho que há tendências, a tendência, bom, primeiro em relação aos percentuais, o Inter, o Corinthians... eu já tiro. E o próprio Fortaleza não estão nessa briga, para mim não tem nem o que discutir. O Santos está, mas talvez esteja... um pouquinho mais nessa briga do 42 que... O que eu ia fazer o paralelo do Atlético na briga pelo título, que eu falei que é aquele que está mais alijado. Eu acho que o Santos está nessa briga também, mas é uma situação hoje muito mais confortável do que a gente poderia imaginar. O Vasco, apesar da gente falar de toda a questão do time que está jogando melhor, etc e tal, é um time também previsível, se a gente considerar que ele joga tão bem contra o Flamengo, contra o Inter, e aí acaba não somando os pontos que esperava, e aí faz um jogo abaixo contra o Goiás, um jogo abaixo contra o América e acaba vencendo. Então, eu acho que assim, o Vasco tem que estar feliz por já estar um pouco mais distante da zona de rebaixamento, mas o que não pode acontecer é aquela... Estamos aí, a tranquilidade não existe ainda. Nem para o Santos, que tem 2 pontos a mais. E acho que nem para o Santos. É claro que o Santos e o Vasco, eles têm... A tendência, que eu ia te falar assim, para mim a tendência é que a briga pelas 2 vagas, para escapar das 2 vagas, fique entre Bahia, Cruzeiro e Goiás. Essa eu acho que é a tendência. Mas, de novo, o campeonato já nos mostrou, já nos ensinou a não tomar decisões precipitadas. Porque até mesmo esses percentuais que a gente viu... eu gosto disso, eu acho legal, acho curioso. Eles mudam rodada a rodada. Eles mudam completamente. Totalmente. Então, se um time ganha um jogo, o outro perde o outro jogo, o que tinha 50% vai para 20%, do Botafogo ser campeão ao final do primeiro turno. Nossa, 90%, loucura. Agora já caiu. Tem uma... o que pega para Santos e Vasco, assim, eu falo, pega positivamente, é que o Santos e Vasco, mesmo quando jogam mal, eles estão conseguindo pontuar. Sim. Isso é importante. O Santos vem de 3 jogos ruins. Sim. 3 jogos ruins. Mas ele consegue empatar com o Cuiabá, ele consegue vencer o Goiás, um confronto direto. Essencial. E ele empata com o São Paulo com o primeiro tempo horroroso do Santos. Ele consegue empatar. O Vasco vem de 3 vitórias seguidas. Não jogou bem contra o América, não foi bem. Mas conseguiu arrancar aquele gol no final com o Payet e tal. Então, os dois estão conseguindo. Outra coisa que eu cheguei a falar, não sei se foi aqui, se foi na F90, o momento na relação com os torcedores. Mas isso é muito diferente. É muito positivo dessas equipes. O do Cruzeiro, a gente viu o que aconteceu no final de semana. Talvez não haja mais relação do Cruzeiro com os seus torcedores. O que aconteceu com o Santos e com o Vasco num dado momento do campeonato... Também. Sim. É o fim do campeonato. E aí... O que aconteceu com o Santos e Vasco num dado momento do campeonato, e depois o torcedor falou, bom, vamos abraçar, vamos aqui, se for ruim, se for bem, estamos juntos, aí no final do campeonato a gente vê o que faz. Até o torcedor do Bahia, que também abraçou e tudo. O que aconteceu naquele momento com essas equipes está acontecendo agora com o Vasco, um momento terrível para acontecer isso, com o Cruzeiro, desculpa. Num momento terrível. Esse tipo de coisa, protesto, invasão de campo, o clima está horroroso. E outra, está mudando de treinador agora também. Coisa que já aconteceu com o Vasco, coisa que já aconteceu bastante com o Santos, coisa que já aconteceu com o Bahia lá atrás. Mas isso eu não acho ruim nesse caso. Mas eu não sei, o Jean. Cara, por quem quer que seja, de verdade. Eu acho que, até falei, existe um estudo mostrando, né? Acho que o Calçade vai lembrar desse estudo, que é um estudo que mostra que você, ao trocar de técnico, em geral você tem um impacto inicial. Você tem um impacto de 6, 7 jogos. Acho que eram 7 jogos, numa média. E muitas vezes, quando você troca de técnico no meio do campeonato, o impacto é 7 jogos e depois volta tudo ao normal. Quer dizer, não adianta